Olá pessoal do quinto ano. Agora vamos iniciar as atividades conceituais de matemática do PET Municipal. A matemática é uma ciência muito incrível, que possui linguagem própria, por isso é muito importante aprendermos as regras e símbolos que esta linguagem nos apresenta. Cada símbolo, cada vírgula tem sua interpretação, por isso é importante que sempre leamos com muita atenção as atividades propostas, situações, problemas ou ideias. É muito importante que ninguém deixe nenhuma dúvida ficar sem resposta. Mande para o professor no grupo da sala ou no privado para que o professor possa explicar direitinho tanto no próximo vídeo, ou em particular para vocês. Não esqueçam de anotar em seu caderno as regras que não compreender e enviar para o professor todas elas. Não se esqueçam que mais importante do que dar a resposta certa, na matemática buscamos o como chegamos à resposta. Por isso é muito importante que sempre registrem as operações que fizeram para responder o problema. Eu sou o professor Anderson Bueno. Vamos aprender juntos com as atividades desta semana. Muito bom dia, pessoal. Vamos agora para a semana 3 de matemática. A unidade temática será números. Objetos de conhecimento. Representação fracionária dos números racionais. Reconhecimento, significados, leituras e representação na reta numérica. Habilidade envolvida. Identifique a representação de frações menores ou maiores que a unidade, associando-as ao resultado de uma divisão ou à ideia de parte de um todo, utilizando a reta numérica como recurso. Conteúdos relacionados: frações, ideia de fração, fração de um conjunto de elementos, fração de um número, termos da fração, fração e divisão, número misto, representação de fração na reta numérica. Vamos ao trabalho? É isso aí, pessoal. Nós vamos retomar hoje o tema fração. Caro estudante, nessa semana você irá identificar frações e suas representações numéricas. A fração é um número utilizado para representar parcelas de um valor inteiro que foi dividido em partes iguais. Ou seja, se um objeto qualquer for dividido, o número que representará cada uma das partes obtidas nessa divisão será chamada de fração. Números racionais e a representação das frações. Qualquer número que pertença ao conjunto dos números racionais é resultado da divisão entre dois números inteiros. Podemos representar esses números de duas formas: por meio de números decimais ou por meio de frações. Se um refrigerante, por exemplo, for dividido entre 5 amigos, a parcela desse refrigerante que será dada a cada um será a seguinte: 1 dividido por 5, ou seja, 0,2. Bom, essa divisão também é muito representada da seguinte maneira: 1/5, ou 0,2. Essa representação é o que chamamos de fração. O número que é dividido é colocado na parte superior e é chamado de numerador. O número que divide, por sua vez, é colocado na parte inferior e é chamado de denominador. Na fração, o numerador é o número 1, pois apenas um refrigerante foi dividido, e o denominador é o número 5, pois o refrigerante foi dividido para 5 pessoas. Além disso, as frações também podem ser representadas por desenhos, divididos em partes iguais. Veja, por exemplo, o gráfico. A circunferência foi dividida em 5 partes. Cada parte da circunferência representa 1/5 do total. As frações também podem ser representadas em uma reta numérica. Para isso, precisamos sempre localizar o número inteiro e os números na reta sempre vão estar menor para o maior, ou seja, na ordem crescente. Veja o exemplo abaixo. Dividimos a reta numerada em 3 partes. Olha só, vai de 0 a 1. Cada parte representa 1/3 da reta. Bacana, né? Bom, pessoal, vamos agora ver um vídeo divertido que fala sobre frações e o professor vai colocar de novo aquela nossa aula também sobre divisão, onde o professor fala sobre frações. Primeiro, vamos à animação. Como se
se chamam os números que se escrevem como meios? Chamam-se frações. Por que são dois números, um em cima e outro embaixo? Porque as frações têm um número em cima chamado numerador e outro embaixo chamado denominador, que me indica a quantidade de partes em que eu posso dividir um número inteiro. Também poderíamos continuar partindo em meios? É claro, durante o recreio, uma aluna teve uma dúvida e seria bom que entre todos nós pudéssemos dar uma resposta. Ela repartiu os bombons entre amigas e quando terminou, percebeu que sobraram. E o que é que vocês teriam feito? Suponhamos que ela quisesse repartir 6 bombons entre 4 amigas. Como divide os que sobram? Ela dá um bombom para cada uma. Sobram 2. Sobram 2, porque 6 dividido 4 dá 1. E restam 2. Agora, pensem o que podemos fazer com esses 2 bombons. Divido pela metade e posso continuar repartindo os bombons. Quer dizer que cada uma vai ter mais de um bombom, Mati? Eu acho que cada criança vai ficar com um bombom e meio. Como vocês escreveriam a quantidade de bombons que corresponde a cada uma? Eu sei, um bombom inteiro e meio mais. Se eu somar 4 meios bombons, vou ter 2 bombons inteiros. Quer dizer que com 4 vezes 1/4 eu formo outro bombom. Eu não sabia. Isso mesmo. Mas lembrem-se que para repartir as partes, estas têm que ser sempre iguais. Oi, pai, o que você está fazendo? Estou organizando os discos de música e percebi que do total, que são 20, a metade são de bossa nova. E o resto? Tenho 5 de samba e outro tanto de jazz. Pai, vamos converter os números em frações? Vamos ver quanto você aprendeu na escola durante a semana. Você disse que tem 20 e que a metade deles são de bossa nova. Isso quer dizer que são 10 de bossa nova. Mais 5 de samba e o resto de jazz. É fácil. Os discos de bossa nova são a metade. Os de samba são 1/4. E o outro quarto é de jazz. Perfeito, Luciano. Meus parabéns, porque você pode resolver as frações muito rápido e bem. Dá para perceber que você gostou muito desse tema. Ei, inscreva-se. Não se esqueça de responder a pergunta e continuar aprendendo com os próximos vídeos. E aí, pessoal, não se esqueça, o link da animação vai estar na descrição da nossa aula. Vamos então para a revisão do professor com o vídeo sobre divisão e frações. Vamos lá? Fração. No dicionário nós encontramos a seguinte definição: a fração é basicamente a representação de partes iguais de um todo. Para entender o que é fração, é preciso compreender que trata-se de uma divisão, representada na forma de um número não inteiro. O que isso quer dizer? Quer dizer que a fração é quando nós pegamos pedaços de um inteiro. É mais fácil entender quando a gente está lidando com alimentos, como uma bala, uma pizza, uma maçã, tá? Todos os dias você fraciona algo. Quando você vai se alimentar, você não enfia o pedaço todo na boca, você fraciona com mordidas. Cada mordida você retira uma fração do inteiro, certo? Cada colherada você pega uma fração do inteiro. Então, todos os dias fazemos fracionamento. Qual a diferença então? Agora você vai aprender como representar na linguagem matemática o fracionamento. Mas será que você realmente se lembra o que é isso? Vamos dar uma olhada? Como o professor é meio gordinho, a gente só pensa em comida. Vamos pensar na pizza. Quando compramos uma pizza, ela vem completa. Pelo menos é o que a gente espera. Dizemos que ela está inteira. Observa o desenho, uma pizza. A matemática diz que a pizza é igual a 1 inteiro. Com algarismos, então podemos representar assim, ó. O denominador é a quantidade de vezes que estamos dividindo. Como a pizza está inteira, ela só tem uma parte, o denominador vale 1. O numerador representa a quantidade de pedaços que foram retirados. Como não foi retirado ainda nenhum pedaço,
o numerador e o denominador têm o mesmo algarismo, 1 inteiro. Quando estamos falando de fração, o que é numerador? Numerador é aquela quantidade que foi pintada, foi usada ou retirada do inteiro. É o primeiro número que aparece na divisão quando estamos resolvendo uma fração. A linha horizontal é o símbolo da divisão quando estamos em uma fração. Tá? Então não é 1 em cima de 1. Você está falando que é uma parte dividida pelo denominador. O que é o denominador? É o número que representa quantas vezes o inteiro será dividido. Em quantas partes iguais o inteiro será dividido. Quando estamos falando numa pizza inteira, como é o exemplo que o professor colocou aqui, nós temos o denominador igual ao numerador. Isso representa o inteiro. Quando nós fazemos um corte, ou quando repartimos a pizza em 2 pedaços iguais, dizemos que a pizza foi partida ao meio. Observa. A linguagem matemática é uma linguagem específica, tá? Então ela serve para nos orientar como funcionam as coisas no mundo. E a linguagem matemática se utiliza de algarismos e símbolos próprios. Por isso, em algarismos, nós representamos com o denominador valendo 2. Por quê? A pizza foi partida em 2 partes iguais. E o numerador vale 1, porque nós estaríamos separando uma metade ou meio. Então, quando o denominador vale 2, a gente lê metade. Uma pizza dividida em 2 partes iguais, ou seja, dividida ao meio. Lembre-se que quando estamos falando de fração, a divisão será sempre em partes iguais, tá certo? Quando estamos falando de fração, a divisão representa partes iguais. Quando fazemos mais um corte, partindo a pizza em 4 pedaços iguais, teremos então 4 quartos. Em linguagem matemática, com os algarismos, representamos assim: o numerador e o denominador continuam sendo iguais, porque não foi retirado nenhum pedaço da pizza. A pizza continua inteira. O que aconteceu? Apenas dividimos ela em 4 partes iguais. O denominador 4, o numerador 4. 4 quartos significa também um inteiro. Ah, mas aqui na casa do professor nós temos muito mais do que só 4 pessoas. Então nós vamos fazer mais 2 cortes, partindo a pizza em 8 pedaços iguais. Teremos então 8 oitavos. Na linguagem matemática, com os algarismos, nós representamos 8, que é a quantidade que está presente de pedaços, oitavos, que foi a quantidade de vezes que eu dividi essa pizza. Então, o denominador e o numerador continuam sendo iguais, quer dizer que a pizza ainda está inteira. Eu não retirei nenhum pedaço dela. Quando o numerador é igual ao denominador, dizemos que estamos falando de um inteiro nesse processo. Então vamos concluir assim, ó. Quando temos a figura completa, temos um inteiro. Nosso inteiro nesse desenho, o nosso inteiro aqui nesse desenho foi dividido em 4 partes. Então temos 4 quartos. O numerador valendo 4 e o denominador também valendo 4. 4 quartos. Quando retiramos uma fração, uma parte, falamos que retiramos desse desenho 1 quarto.
Em linguagem matemática, com os algarismos, representamos assim. O numerador vale 1, que representa a quantidade que eu tirei, e o denominador vale 4, que representa a quantidade de divisões que foi feita no desenho. Beleza? Então nós temos 1/4. E se retirarmos duas frações ou duas partes? Nós diremos que retiramos 2/4. Em linguagem matemática, com algarismos, nós teremos o numerador valendo 2, que é a quantidade de partes que foram retiradas, e o denominador valendo 4, que é a quantidade de desenhos, de divisões que foram feitas nesse desenho. Só lembrando, se eu tiro 2/4, eu estou tirando a metade do desenho. Então nós dizemos que 2/4 é igual a metade do desenho. Presta bastante atenção nisso, hein? Agora nós vamos aumentar, hein? O professor vai retirar 3 frações do inteiro. E aí nós vamos falar que foram retirados 3 quartos. Em linguagem matemática, nós tiramos 3/4. O numerador, que indica a quantidade que foi retirada, vale 3. 1, 2, 3. E o denominador, que indica a quantidade de vezes que foi dividido o meu desenho, vale 4. 1, 2, 3, 4. Ah, agora eu entendi! Principais leituras das frações. Presta bastante atenção que essa leitura de uma fração depende muito do valor do algarismo que está no denominador. Por isso que ele chama denominador. Ele que dá um nome à fração. Beleza? Então quando o denominador é 2, nós leremos meio. Se o denominador for 2, a leitura da fração será meio. Quando o denominador for 3, se o denominador é o algarismo 3, nós lemos terços. Terços. Quando o denominador é 4, nós vamos fazer a leitura de quartos. Quartos, a quarta parte, dividido 4 vezes. Quartos. Quando o denominador for o número 5, a leitura será quinto. E quando o denominador for 6, quando o denominador de uma fração é o número 6, nós lemos sexto. A sexta parte dividido em 6 vezes. Então nós lemos sexto. Quando um denominador é 7, lemos sétimos. O algarismo 7 no denominador, o nome dessa fração será sétimo. Quando o denominador for igual a 8, leremos oitavos. Denominador sendo o algarismo 8, a leitura da fração será oitavos. Quando o denominador for igual a 9, o algarismo 9 estando no denominador, leremos nonos. Nonos. Quando o denominador for igual ao número 10, vai começar a mudar a leitura da sua fração. Então, quando chegar no número 10, a leitura da fração será décimos. Quando o denominador for maior do que 10, falamos o numeral mais a palavrinha avos após o numeral. Por exemplo, quando o denominador for o número 11, nós leremos 11 avos. E assim por diante. 11 avos, 12 avos, 13 avos, até chegar na centésima parte. Lembra que o professor citou, quando nós estávamos falando sobre o sistema monetário, que o centavo é a divisão do real em 100 partes iguais? Olha aqui a explicação dele, ó. 100 avos, ou seja,
fazendo a aglutinação, juntando as duas palavras 100 mais avos, temos a palavra centavo. Viu que legal? Uma fração é a representação de uma ou mais parte de algo que foi dividido em partes iguais. Ou seja, dividir, fracionar algo inteiro em partes iguais. A maçã foi dividida em 4 partes iguais no desenho. Observa que cada parte da maçã vai valer 1/4. Ou seja, isso, 1/4 representa uma fração, uma parte. Não se esqueça, hein? Vamos relembrar. O numerador é a quantidade pintada ou a parte que nós estamos retirando do inteiro. O denominador significa a quantidade de partes em que esse inteiro foi dividido. Esse traço horizontal, dividindo os dois algarismos no número fracionado, é o símbolo da divisão. Esse traço que separa nunca vai ser lido 1 em cima de 4. Existe na matemática a sua forma adequada de ler cada símbolo. Então, quando estamos falando de um número fracionado, eu preciso prestar atenção na leitura. Quando eu tenho o 4 no denominador, representa quarto. Quantos quartos estão sendo representados? 1/4. Beleza, pessoal? Dentro das frações, nós temos algumas regrinhas. Por exemplo, as frações equivalentes são frações que representam a mesma parte do todo. Lembra que o professor falou 2/4 é igual a metade? É isso aí. As frações equivalentes são essas que a sua quantidade dentro do inteiro representa a mesma proporção. Observa. Metade do círculo. Se eu dividir o círculo em 4 partes, 2/4 não tem a mesma área pintada do que metade? Dividindo o círculo em 8 partes. Se eu pegar 4 partes, separando 4 partes, 4/8, representa a mesma quantidade da metade. Observa? Então, a fração ela é equivalente quando a quantidade do inteiro representa a mesma parte. Fique muito atento a isso, hein? Nos exemplos que o professor acabou de citar acima, o inteiro foi dividido em partes diferentes, mas a quantidade separada, pintada, é equivalente, ou seja, equivale à mesma área, ao mesmo tamanho do inteiro, a mesma quantidade. Então a fração meio, metade, é equivalente à fração 2/4, que é equivalente à fração 4/8. Você vai observar que 8/16 e os múltiplos, quando são idênticos, vão ser sempre equivalentes. Então presta bastante atenção. Mais uma vez, é muito importante que você tenha tanto a tabuada quanto a divisão para compreender a matéria fração. Ah, agora eu entendi! Então, galerinha, não se esqueça, hein? A matemática é uma linguagem para interpretar o nosso mundo. Então, se você entender bem o que a linguagem matemática significa, quais são os seus símbolos, o que representa cada uma delas, você vai compreender melhor o nosso planeta, o nosso universo. Ela exige da gente um pouquinho de dedicação, sim, mas é maravilhoso o mundo de oportunidade que ela nos oferece. Então, ó, não se esqueça, para fazer uma boa leitura é preciso uma dedicação. Muito bem, pessoal, agora que a gente já revisou, vamos para a atividade. Olha, de acordo com a parte pintada de cada imagem, escreva a fração que a representa. Não se esqueça, conte quantas partes tem pintadas
E depois, como representa isso em fração. Vamos para a próxima atividade? Vamos ver então se vocês entenderam realmente o que significam frações, hein? Represente as frações com desenhos. Qual desenho vai representar, da letra A, 4 nonos? 4 nonos. E para a letra B, você vai ter que fazer um desenho que represente 3 quintos. 3 quintos. Para a atividade número 3, que frações estão representadas nos desenhos abaixo? Escreva-as com algarismos e por extenso. Não se esqueça da regrinha do nome da fração pelo denominador que o professor passou na aula de revisão, hein? Primeiro, observe, conte os desenhos e quanto deles estão pintados. Tanto no primeiro, segundo, quanto no terceiro exemplo. Muito bem, vamos ver se vocês realmente entenderam, hein? Na atividade 4, faça o colorido das frações de acordo com os desenhos. Primeiro desenho, 2 quintos. Segundo desenho, 3 nonos. Terceiro desenho, 1 meio. Quarto desenho, 1 terço. Quinto desenho, 3 quartos. Sexto desenho, 3 sétimos. Sétimo desenho, 7 19 avos. Oitavo desenho, 5 nonos. Nono desenho, 2 terços. Muito bem, para a atividade de número 5, coloque as seguintes frações na reta numérica: 1 quarto, 1 terço, 2 quartos, 3 terços e 3 quartos. Não se esqueça, a fração é uma parte muito importante da divisão e está presente no nosso dia a dia. Mais importante do que dar a resposta certa é compreender como é feito essa atividade matemática. Se você estiver em dúvida, manda dúvida para o professor, responda todas as atividades, não esqueça de responder sua chamada e até a próxima aula. Eu voltarei.